uma alegria estar aqui, mas mais do que alegria, um privilégio, uma honra e também, e acima de tudo, muito temor. Pelo significado da obra de Deus, desse momento na nossa vida, na vida da Convenção Batista Nacional, pelo significado desse trabalho criado por Deus e para a glória de Deus. Eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo pastor Zé Carlos, pela diretoria. Espero que nessa noite nós possamos concluir, esse tema importante, necessário para a vida da igreja sempre. Há coisas que a gente precisa sempre retornar. O apóstolo Paulo disse que não se cansava de dizer sempre as mesmas coisas, porque era para o bem de todos e principalmente para a glória de Deus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, é com alegria, mas também com temor e tremor que nós nos aproximamos da Tua palavra, desse momento de reflexão, em que queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor quer e tem para cada um de nós. Queremos saber o que o Senhor tem para nós nesse momento específico e especial para cada um de nós que aqui estamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fala ao nosso coração. Se o Senhor não falar, em vão serão as nossas palavras. Se o Senhor não trabalhar em nossa vida, em vão será o nosso próprio esforço. Por isso reconhecemos que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. E pedimos a Tua graça, a Tua bênção, a direção, a unção e a direção do Teu Espírito Santo nesse momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de dar os pontos que eu gostaria de firmar, que são 5 pontos importantes para a questão da missão, eu gostaria de fazer uma diferenciação entre missão e missões. Porque a gente percebe no nosso meio uma confusão entre o que é missão e o que é missões. E é importante que a gente faça essa diferenciação. E eu estudei isso por muito tempo e só consegui entender direito quando um professor fez um desenho de um guarda-chuva e explicou com o desenho, com o visual. E então eu dou aula dessa matéria e fazia o meu desenho lá à mão. E eu sou péssimo para desenhar. Mas recorri à ajuda dos universitários e eles elaboraram esse negócio para mim. Então, eu gostaria que você prestasse atenção nisso aí, por favor, porque pode ser que não seja a sua dificuldade, mas pelo menos foi a minha dificuldade estudando essa situação, esse tema, e percebi também ao longo do tempo e até hoje que é uma dificuldade para muita gente. Então vamos lá. Vamos ver a diferença entre missão e missões. Deixa eu ver. Viu? Então, a missão da igreja a gente vai colocar como se fosse esse guarda-chuva, certo? E você pode colocar várias coisas nesse guarda-chuva. Cada goma ali é algo que faz parte da missão. Eu escolhi alguns itens só para diferenciar e explicar o que é missão e missões. Mas você pode mudar e alterar conforme a sua vontade, o seu entendimento dentro da palavra de Deus. Porque tudo bem que vale a opinião de todo mundo, mas somos crentes batistas e cremos que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Então a missão da igreja está incluída aí discipulado, está incluso aí a diaconia. Na missão da igreja a gente tem a adoração,
Na missão da igreja, a gente tem ensino. Na missão da igreja, a gente tem pastoreio, tantas outras coisas. E na missão da igreja, a gente tem missões. Então, missões é tudo que se refere ao envio de pessoas para o campo transcultural. Não é missão, é missões. Agora, a missão da igreja é tudo que envolve o trabalho da igreja local. Então, quando nós estamos estudando a missão, nós estamos estudando missões e tudo aquilo que se refere ao trabalho da igreja local. Beleza? Vamos passar para o ponto seguinte aí. Precisamos também de algumas definições que são importantes, são fundamentais para refletir mais na frente. A primeira delas é que a missão da igreja é derivada da missio Dei, ou da missão de Deus. A igreja não tem luz própria. Ela não vive de arbítrio próprio. Ela vive de Deus. Ela vive da palavra de Deus, da orientação do Espírito Santo e do senhorio de Jesus Cristo. A igreja não existe por si mesma, e nem planeja por si mesma, e nem delibera por si mesma. Ela não é da Assembleia Geral que decide, mas ela é do Senhor Jesus Cristo e é guiada pelo Espírito Santo. Então a missão da igreja não pode ser a missão da igreja a partir de si mesma, mas tem que ser necessariamente, por natureza, a missão da igreja derivada da missão de Deus. Em segundo lugar, eu gostaria de trazer uma definição do missiólogo David Bosch, que já morreu, infelizmente morreu novo ainda, com 42 anos me parece, sul-africano, e que escreveu um livro, Missão Transformadora, que está sendo aí disseminado pelos seminários, por toda parte, e ele faz uma excelente definição do que é a missão de Deus, ou a missão. A missio Dei, ou a missão de Deus, é primeiramente e ultimamente a obra do Deus Trino, Criador, Redentor e Santificador, em benefício do mundo, um ministério no qual a igreja tem o privilégio de participar. Então a missão é de Deus, a missão não é da igreja. E Deus, na sua soberania, resolveu incluir a igreja, convidar, colocar a mim e a você para participar dessa missão. A missão é de Deus. Uma das provas interessantes que nós temos no livro de Atos é o apóstolo Pedro estava orando em Jope e o Espírito Santo deu aquele sonho para ele, mas antes que o Espírito Santo falasse com Pedro, o Espírito Santo estava falando com Cornélio, lá na cidade de Cesareia. E o Espírito Santo disse para Cornélio, através daqueles anjos, que fossem a Pedro, em Jope, e trouxesse Pedro para falar das coisas de Deus para a família de Cornélio. Pedro, então, sai, guiado orientado pelos anjos, mas com muito receio, e vai até a cidade de Cesareia. Deus não precisava que Pedro fosse à casa de Cornélio para evangelizar Cornélio. Porque na cidade de Cesareia já havia Filipe, o missionário, o evangelista, com as suas filhas, que Deus poderia ter usado Filipe. Quando Pedro chega na casa de Cornélio e começa a pregar e amaldiçoa a família de Cornélio primeiro, por isso que a gente elabora tantos métodos, mas quando Deus quer salvar uma pessoa, Ele faz cada coisa. Ele amaldiçoa a família de Cornélio. Eu não podia nem entrar na casa de vocês são imundos. Mas eu só estou aqui porque eu tive uma revelação do Espírito Santo, uns anjos passaram lá onde eu estava e tal. E aí ele começou a pregar, e sem que ele quisesse que isso ocorresse, o Espírito Santo veio sobre a família de Cornélio e todos foram batizados no Espírito Santo. Então Pedro descobriu que a missão de Deus não necessariamente depende da igreja. Depende dele. E os missionários que trabalham com os povos muçulmanos sabem disso.
Tem muito muçulmano aí se convertendo sem nunca ouvir falar de Jesus, missionário algum chegar até eles, porque o Senhor se revelou a eles, louvado seja o nome do Senhor. Então, está aí a definição do nosso amigo David Bosch. E Johannes Blau, que escreveu um livro, A Natureza Missionária da Igreja, em 1962, foi publicado pela Arte no Brasil, ele diz que não há outra igreja a não ser a igreja enviada ao mundo. A igreja que não entendeu ainda esse envio de Deus ao mundo, ela não é igreja. Ela é qualquer coisa, ela é um clube, um ajuntamento de pessoas para diversos objetivos, mas ela ainda não é a igreja do Senhor Jesus. Seguindo, elaborei aí essa declaração de missão. E a partir dela, então, eu quero entrar nos elementos da missão. A igreja existe para a glória de Deus, a fim de fazer discípulos para Jesus Cristo de todas as nações, equipando-os para servir a toda a criação na comunhão do povo de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, o Ricardo Agreste fez uma palestra lá na CEPAL, e o pastor Jesus me passou o material. Ele pagou a inscrição, foi lá, fez, trouxe a bênção, eu recebi e estou usando até hoje. O Ricardo Agreste, nessa palestra, ele escreveu sobre os 3 modelos de igreja que nós temos hoje no Brasil. E é interessante como que esse modelo encaixa bem no que a gente está vendo na igreja brasileira. Nós temos o modelo tradicional. Quando a gente diz modelo tradicional, nós não estamos falando aqui daquelas igrejas que, de uma forma que a gente definiu, não creem na ação do Espírito Santo. Não, nós não estamos falando isso. Estamos falando daquele modelo de igreja que vem desde o início dos missionários aqui no Brasil e que ainda trabalha no Brasil não urbano, no Brasil rural. O trabalho, o pastoreio, o cuidado dessas igrejas ainda é desenvolvido como se a igreja, num grande centro urbano, fosse uma igreja rural. Ela não percebeu a liderança, o seu povo, e continua fazendo o seu trabalho. Temos o segundo modelo, que é a igreja missionária. A igreja que está sempre olhando o seu contexto, estudando o seu contexto e trabalhando para alcançar esse contexto dentro dessa realidade. É uma igreja que está sempre estudando a missão, aquilo que a palavra de Deus diz, olhando para a história, o que foi realizado ao longo dos tempos, e olhando para o seu tempo, para o seu momento, e procurando adequar as suas estratégias, sua forma de trabalhar, de pregar, de anunciar, de acordo com o seu tempo. Essa é a igreja missionária. E por fim nós temos, ele chama de a igreja de mercado. Eu sou mais contundente, quando eu vou falar numa classe para alunos, eu chamo de igreja mercenária. Essa igreja de mercado é aquela igreja que, e nós temos diversas hoje aí, e quem sabe trabalhar, quem faz a leitura correta do tempo, tem a inteligência suficiente e os instrumentos necessários em suas mãos, essa pessoa consegue estabelecer essa igreja e se dá bem, porque tem gente aí se dando bem demais. E essa igreja não precisa de Deus, não precisa do Espírito Santo, não precisa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus o Pai são apenas algo que eles usam para atender a esse mercado religioso e oferecem uma mercadoria de acordo com o que esse povo quer e deseja comprar e eles conseguem seus adeptos. Essas igrejas, meus irmãos, elas estão bombando. A igreja de mercado. É importante que nós olhemos para essas questões hoje e venhamos a refletir para que a igreja existe. Por que o Senhor, nosso Deus, criou a igreja? E essa declaração de missão, que eu trabalhei com ela junto com a igreja por muito tempo, ela é baseada em estudo da Bíblia, por várias reuniões, vários estudos, para chegar nesse ponto que está aí, que a gente tem procurado olhar para ele
cada dia. E eu gostaria então de tirar dessa declaração os 5 elementos da missão que eu vejo de extrema importância. A igreja existe para a glória de Deus. Então a igreja existe para a adoração, para glorificar, para adorar a Deus. Meus irmãos, só existe missão porque não existe adoração. Enquanto não houver adoração, existirá missão. Mas o dia que for só louvor, não haverá mais necessidade de missão. Então, enquanto Jesus não voltar, nós temos que estar trabalhando na missão. O culto, ele faz parte da missão e é parte integrante da adoração. Orlando Costas disse que missão sem culto é como rio sem mar. Um precisa do outro. Mas a palavra de Deus, quando refere-se à adoração, é além desse culto, desses cânticos que nós prestamos ao Senhor. Jesus, em João capítulo 17, versículo 4, diz para o Pai, em sua oração sacerdotal: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Adoração é mais do que celebração, do que cânticos, do que culto. Adoração é obediência total ao Senhor Jesus Cristo. É obediência total a Deus. Esse que vive em obediência, em submissão ao Senhor, é o que realmente adora a Deus. E não aquele que apenas canta ou faz cultos. Eu costumo dizer na igreja que tem crente que podia ir menos à igreja, participar menos dos cultos, mas ser mais servo de Deus, filho de Deus, obediente à palavra de Deus. Porque tem crente que vai em tudo quanto é culto, mas a vida dele é uma declaração de desobediência, de irreverência e de falta de respeito e consideração a Deus. Dizemos que Deus existe, mas vivemos como se ele não existisse. Porque se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, vê, sabe, conhece todas as coisas, e eu creio nisso, mas a minha vida, o meu procedimento não demonstra que eu creio nessas coisas. Se eu creio que ele não só é o Salvador, mas é o Senhor de tudo e de todos, que ele não só veio para remir, mas um dia ele vai julgar as obras de cada um, o que eu vejo na nossa vida muitas vezes é completamente incoerente a isso que nós pregamos e anunciamos. Então a adoração é algo extremamente importante, fundamental, porque a igreja existe para a glória de Deus. Não é para a glória do seu pastor, da sua denominação, dos seus membros, mas é para a glória de Deus. A pergunta não é se essa igreja é reconhecida na cidade, se ela é reconhecida na denominação, se ela é reconhecida no seu bairro, na sua região. A pergunta é se essa igreja está glorificando a Deus. Se Deus está aprovando o trabalho dessa igreja. O segundo elemento, fazei discípulos de todas as nações, fazendo discípulos, discipulando. Mas não para mim, nem para a igreja, nem para a denominação, mas discípulos do Senhor Jesus Cristo. E discípulos do Senhor Jesus Cristo de todas as nações. Porque não é apenas conquistar a minha cidade, o meu bairro. Eu não vejo esse tipo de expressão na Bíblia. Não vejo essa intenção na Bíblia de conquistar uma cidade. Para quê? Meus irmãos, não há isso na Bíblia de conquistar a cidade na missão da igreja. Essa missão não é da igreja. Essa missão é para o reino de Cristo vindouro. Ele é que fará isso. Só depois da ressurreição, no arrebatamento, Jesus volta, é que haverá esse domínio do Senhor Jesus Cristo, esse reino físico, real, palpável do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Enquanto isso não acontecer, a nossa tarefa é ir fazendo discípulos de todas as nações. Um pouco aqui, um pouco acolá. Se Deus quiser salvar mais num lugar ou menos no outro, isso é problema dele. A nossa obrigação, nosso dever é obedecer à palavra de Deus e cumprir a obra missionária. Não é uma questão de fazer opção por evangelizar o sertão
evangelizar os ribeirinhos, evangelizar as grandes cidades. Não, irmãos, é todos os lugares que nós temos que ir e enviar pessoas que tenham chamado do Senhor para ir para esses lugares, louvado seja Deus. Chamamos os missionários, quando eles vêm, toda a Assembleia da Convenção, quando eles vêm aqui à frente, é o momento que mais vem gente tirar foto aqui na frente, mas grande parte deles estão precisando de sustento. Seria melhor se, em vez de a gente ficar tirando foto, a gente metesse a mão no bolso e fizesse um compromisso com cada um desses missionários, para que eles não tivessem que fazer como mendigos nas igrejas pedindo ajuda. Então não é que eu devo optar por um ou outro. A palavra de Deus diz que ao mesmo tempo, e eu não preciso enviar um missionário da minha igreja para os confins da terra, mas eu posso ajudar aquele missionário que tem uma vocação, que tem um chamado de Deus. Não é da igreja, nem da denominação. Foi Deus que chamou ele. Porque Deus continua chamando homens e mulheres para servi-lo na sua seara. Louvado seja Deus. Então eu posso cooperar com ele. Esse discipulado, que foi tão deturpado ao longo dos anos. Eu me lembro de um colega dizer que foi a Belo Horizonte querendo ver o pastor René Feitosa, um amigo meu. E foi numa casa, chegou lá, você pode me levar lá no pastor René, ele está num acampamento em tal lugar. Aí o cidadão disse, espera aí que eu tenho que fazer uma ligação. Aí ele pensou que ele tinha que ligar para a mulher dele, porque tem marido que tudo tem que pedir à mulher. E mulher que tudo tem que falar com o marido. Aí ligou, aí depois ele voltou, posso ir lá com você? Ele falou, você foi ligar para sua mulher? Não, eu fui ligar para o meu discipulador, para saber se eu posso ir lá com você. Isso não é discipulado, isso é manipulação. Então, por causa desses erros que a igreja tem cometido, às vezes abandonamos práticas bíblicas. O discipulado não é para mim, não é para a igreja, nem para a denominação, é para Jesus Cristo, porque Ele é que é o Senhor. Terceiro elemento. Irmãos, eu estou precisando de água. Ela está aqui. Equipando-os para servir a Deus e ao mundo. Jesus, na grande comissão, disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nos evangelhos, nós temos mais de 160 vezes Jesus ensinando e apenas 7 vezes Jesus pregando. O ensino é a tarefa mais importante da vida da igreja. É fundamental que a igreja invista seus recursos, seu tempo na obra da educação, do ensino, tanto formal quanto informal. É tarefa da liderança, dos pastores, dos evangelistas, dos apóstolos, que são missionários, treinar o povo de Deus para o serviço. Quando a Bíblia diz em Efésios capítulo 4 sobre os dons de ministério, ele diz até que todos cheguemos à unidade da fé. Então nós, pastores, não vamos chegar na frente das ovelhas, não. Vamos chegar juntos. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Quando Deus chama o pastor, o evangelista, seja lá o que for, Deus dá a ele um dom especial. Não é para o evangelista ir pregando para as multidões, é para ele ensinar o povo de Deus a evangelizar. É para ele ser instrumento de Deus, para inspirar o povo de Deus a pregar o evangelho de Jesus Cristo, aleluia. Essa é a tarefa que Deus está dando para ele. Ainda que ele pregue para muitas pessoas e seja instrumento de Deus nessa área, Deus está querendo que ele seja um instrumento para equipar o povo de Deus, para que o povo de Deus possa fazer a obra do Senhor, louvado seja Deus. Então, o ensino é fundamental. E na grande comissão de Jesus, quando ele trata do ensino, ele dá ali, meus irmãos, as 3 áreas de ensino, as 3 áreas que o ensino deve abarcar. Ensinando-os a guardar. O ensino tem que ser prático. Não adianta eu ficar ensinando a transcendência, da imanência, da prosopopeia, o cara não sabe, não vai entender nada. Mas se eu conseguir fazer com que ele entenda que essa imanência tem algo
de significado para a sua vida, que essa transcendência tenha algo de profundo para a sua vida, que ele possa aplicar na sua vida diária. Então, o ensino da igreja, em primeiro lugar, precisa ser prático. Em segundo lugar, o ensino da igreja, segundo a grande comissão, precisa ser integral, ensinando-os a guardar todas as coisas. Não é apenas aquela parte que eu gosto, que eu acho bom, mas é todas as coisas. Às vezes o problema, por exemplo, de missões é esse, porque eu gosto tanto de missões que eu só falo de missões, missões, missões. O povo grila com esse negócio, meu irmão. Porque existem outras coisas que eles precisam ouvir. Porque o ensino tem que ser integral. Vamos ter agora, 15 de novembro, a primeira consulta de missão integral da Convenção Batista Nacional. Louvado seja Deus! A primeira consulta de missão integral. O ensino precisa abarcar todas as áreas, corpo, alma, espírito. O ensino precisa olhar para o passado, para a história, para o contexto atual e também para o futuro que vem ao nosso encontro através da vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse ensino tem que ser integral. E por fim, meus irmãos, Jesus disse que vos tenho ensinado, que vos tenho ordenado. Então o ensino tem que ser bíblico. Bíblico. Lá em Goiânia tinha uma igreja fazendo escola dominical usando Augusto Cury, meu irmão. Eu peguei aula uma vez com um professor que ele estava dando teologia com Raul Seixas. Deus nos mandou ensinar e pregar a palavra de Deus. Pastor Enéas Tonini, eu ouvi dizer isso, não sei se é verdade, mas parece muito com ele. Estava pregando em Timóteo 3, ele dizia: meus irmãos, os dias são difíceis, e barará, barará, barará. Prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. E o pessoal está fazendo isso, aquilo de errado. Prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. E não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. Prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. Sermão inteiro desse jeito. Terminou, uma pessoa chegou para ele e falou assim: pastor, por que toda hora o senhor falava prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra? Aí ele olhou para o jovem e disse: para gravar, gravar e gravar. Os irmãos ouviram o testemunho do pastor Jesus hoje aqui? Quando foi que Deus começou a falar ao coração dele? Quando ele pegou um Novo Testamento dos Gideões e começou a ler, meus irmãos, ali a obra do Espírito começou a ser realizada, porque ele começou a ler a palavra de Deus, que é viva e eficaz, aleluia! Somos o povo da palavra, os bíblios, ou pelo menos, na minha opinião, éramos. Porque quando organizamos as coisas aí, me parece que a última coisa que a gente quer é a intromissão da palavra. Porque a palavra incomoda. Participei de uma comissão aí, essa comissão, há 10 anos atrás da convenção, e fiquei decepcionado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque apenas 2 colegas apresentaram material com base bíblica. Com Bíblia, meu irmão. O resto vieram com argumentos filosóficos, sociológicos e os cambal. E eu percebi, meus irmãos, que naquele momento a convenção não estava preocupada, nossos pastores, a ordem, com o que diz a palavra de Deus. Há que se ter diversas opiniões. Isso é saudável, mas que se preocupe em fundamentá-las de acordo com as Escrituras Sagradas. O ensino precisa ser bíblico. Por último, ou quarto lugar, essa igreja é uma igreja que comunga, na comunhão da igreja, do povo de Deus. Não é coinonite. Coinonite é uma doença de quem gosta demais um do outro. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. É até um... Eu não sei se... Me parece que não estava só os 3 lá, não.
Mas, irmão, tem gente que é só o grupo dele, só aquele grupinho dele, só os batistas que vão para o céu. É aquela história, é uma doença. Não, não é essa comunhão que a palavra de Deus nos fala. Eu gosto muito de Jürgen Moltmann nesse caso. Ele diz que a comunhão da igreja precisa ser uma comunhão aberta. Não há problema que haja panela. O problema é quando a panela está tampada. Até Jesus tinha panela. A panelinha de Jesus era Pedro, Tiago e João. Ele tinha os 12, mas Pedro, Tiago e João era mais chegados. Isso é normal. Não há problema das panelas. Não tem como não ter panela nas igrejas, na denominação, em lugar nenhum. O problema é quando ela é fechada. Ninguém pode entrar. Então a comunhão tem que ser uma comunhão aberta. Vocês viram o testemunho de... Vou pegar o Jesus hoje de exemplo aqui. O testemunho de Jesus hoje. O cara, irmão, lê a Bíblia. Jesus fala com ele, o Espírito Santo trabalha no coração dele. O cara tem 16, 17 anos. Aí ele vai para a igreja, irmão. A maior dificuldade de um ímpio é ir para uma igreja. Aí ele chega lá na igreja esperando que alguém o convide. E ele fica plantado na porta da igreja. Centenas de pessoas passam por ele e ninguém convida. Para quê? Vai atrapalhar a nossa comunhão. Eu conheci um pastor que disse que igreja, a porta da igreja tinha que ser na entrada e tinha que ter um negócio de escorregar. Que é para o camarada, quando chegar lá, pisar e já escorregar e cair lá dentro. Na verdade, irmãos, nós é que deveríamos ser essa porta que faz o outro escorregar. E isso não só para o não crente, mas para o amigo, o colega, o novo que está chegando na ordem, a nova igreja que está recebendo, está entrando na convenção. Meus irmãos, a comunhão precisa ser uma comunhão aberta, segundo Jürgen Moltmann. Em segundo lugar, ele diz que tem que ser também a comunhão dos diferentes. Não é só de crianças com crianças, jovens com jovens, mas a interação das gerações, porque a palavra de Deus vai dizer no Antigo Testamento, tu, teu filho e o filho do teu filho. Essa comunhão que se entrelaça de gerações, porque é importante esses relacionamentos na vida da igreja, na vida do povo de Deus. E por fim, acho que eu tenho que apertar mais um aqui. O que será? No poder do Espírito Santo. Não é na ação da soberania batista, mas é na ação livre, poderosa do Espírito Santo na vida da igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele reconhece que aquela igreja se tornara uma igreja modelo. Uma igreja modelo na região da Acaia e na região da Macedônia. E não era modelo de acordo com a opinião dele. Ela se tornara modelo de acordo com a opinião da região da Acaia e da Macedônia. Agora, em que sentido aquela igreja se tornara modelo? No amor, na fé e na esperança. E ali no versículo 3 e 4, ele dá as qualidades desse amor, dessa fé e dessa esperança. Era uma igreja que tinha problemas, porque senão não seria igreja. Igreja militante. A igreja sem problemas é a igreja triunfante. Eu digo na igreja, se alguém quiser participar de uma igreja que não tem problema, vem aqui agora. Eu vou orar para Jesus levar você para a igreja triunfante. Então aqui a gente sempre vai ter problema, não tem jeito. Quando a gente é o problema, na maioria das vezes. Eu, por exemplo, sei que muitas vezes eu que sou o problema. Mas o fato, meus irmãos, é que essa igreja se tornara modelo, embora fosse uma igreja com seus problemas, e a carta de Tessalônica vai dizer os problemas que haviam na igreja, alguns deles, certamente. Mas o apóstolo Paulo, depois de falar do modelo que essa igreja se tornara, ele vai dizer por que essa igreja se tornara modelo. Porque vocês usaram o método tal. Porque vocês foram fundadas pelo apóstolo tal. Não. Essa igreja se tornou modelo porque foi obra do poder de Deus, do Espírito Santo na vida de vocês.
Não foi porque eu e Silas tivemos a estratégia certa, a metodologia correta. A olhar para trás, a olhar para tudo o que aconteceu, o apóstolo Paulo, ao ver uma igreja que ele ficou apenas um mês, e aquela igreja se tornara uma bênção tão grande, ele reconhece que é obra do Espírito Santo de Deus. Esse, meus irmãos, é o primeiro fundamento que o apóstolo Paulo lança para a vitória da igreja. Uma igreja dirigida, impulsionada, guiada pelo Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo, meus irmãos, ele é o agente missionário. Foi ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E o apóstolo Paulo diz que o mesmo Espírito, aleluia, que ressuscitou Jesus dos mortos, vivificará os vossos corpos mortais. E no capítulo 8 de Romanos ele mostra, meus irmãos, que a vitória que nós temos sobre o pecado, sobre o Satanás, sobre o mundo, não é porque somos isso ou aquilo, mas porque o Espírito Santo, que naquele domingo de Páscoa, naquela madrugada, naquele amanhecer de dia, entrou naquele túmulo e ressuscitou Jesus Cristo, ele está em nós, aleluia. E é ele que dirige a igreja, é ele que impulsiona a igreja. Como, meus irmãos, explicar que uma convenção que nasceu no dia 16 de setembro de 1967, com 21 igrejas, pobres, pequenas, algumas expulsas de seus templos, igrejas pequenas, igrejas limitadas, igrejas cheias de problemas. 40 e poucos anos depois, vamos completar 50 daqui uns dias, essa convenção já está aí entre igrejas e congregações, 3.000 igrejas abertas pelo Brasil todo, com 70 e tantos missionários espalhados em vários continentes, fora os missionários das igrejas que estão por outras agências, por outras obras missionárias, às vezes por conta da própria igreja, instituições de ensino, instituição de educação, tanta coisa, irmãos. Isso é obra de quem? Quem foi que planejou isso? Quem foi que quis isso? Isso é obra do Espírito Santo, meu irmão. E tudo que o Espírito Santo faz, ele faz para glorificar ao Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz, Jesus diz, ele me glorificará. Então não há lugar para glorificação de métodos, de homens, de pessoas, de organizações. A glória é do Senhor Jesus Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe a nossa denominação. Que ela continue trilhando o caminho que tem trilhado. E no seu trabalho ao longo dos anos, ela continue glorificando e exaltando o nome do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.